1 Coríntios capítulo 11, verso 27, diz assim: Portanto, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Verso 28, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Verso 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Verso 30, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Amém? Eu quero começar falando com você o tema que nós vamos trabalhar aqui, a mesa da unidade, mas eu quero começar com vocês aqui pensando no seguinte aspecto: examine-se, pois, a si mesmo. O que será que o apóstolo Paulo quer trazer como realidade o examinar-se a si mesmo? Em primeiro lugar, quando ele traz examinar a si mesmo, ele não está falando para eu me examinar, para que eu possa detectar em mim o meu pecado, o meu erro, e aí depois que eu detectar em mim o meu pecado, o meu erro, eu me coloco de joelho, Senhor me perdoa, amém, estou perdoado, posso participar da mesa. É muito além do que isso. E também você não vai se examinar a si mesmo, para que após se examinar a si mesmo, você possa ficar limpo do seu pecado, da sua culpa, e você possa olhar, olha o fulano, mas por que fulano está participando da ceia? Ele pecou, ele errou. Não é examinar a si mesmo, não é eu me examinar, para que eu possa usar eu de medida para julgar o meu irmão. Você não está se examinando a si mesmo, nem para se julgar nem pior e nem melhor. Mas o Senhor nos chama a nos examinarmos a nós mesmos, para que nós possamos enxergar o quanto Ele é santo. O quanto Ele é santo. E por que Ele traz isso sobre as nossas vidas? Porque eu e você não somos dignos de participar desse momento. Não somos dignos de participarmos da mesa. Mas o que faz com que nos tornemos dignos? O sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, pela minha vida e pela sua vida. Éramos distantes de Deus. Éramos uma raça caída desde o Éden. Éramos um povo descompromissado com Deus, mortos em quê? Em nossos delitos, em nossos pecados. Mas porém o sangue de Jesus nos dá habilitação para que nós possamos participar da mesa, para que possamos comer do pão e bebermos do cálice. O sacrifício de Jesus nos torna nem dignos, nos torna capazes de sentarmos à mesa. O sacrifício de Jesus Cristo, segundo o apóstolo Pedro, e cita em sua epístola, é conhecido desde antes da criação do mundo. O mundo foi criado já olhando o sacrifício de Jesus Cristo. Já olhando aquilo que Jesus faria por mim e por você. E a partir do momento que eu e você somos salvos pelo Senhor, somos salvos sim de uma vida de pecado, de uma vida de escravidão, de uma vida que nos levaria, estávamos condenados à morte, condenados ao inferno, e o Senhor Jesus vem e nos salva. E o que é ser salvo? Ser salvo é ser salvo. Ser salvo pelo sangue do Cordeiro é ser inserido no corpo dele. Aqui está a comunidade dos salvos no nome de Jesus. Nós somos a comunidade dos salvos.
Quando você foi salvo pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus Cristo, você ganhou pertencimento ao corpo, porque Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça, não deste prédio. Esse prédio tem um dono. Pagamos aluguel. Aliás, pagaremos amanhã. Só para lembrar. Viu, Vanessa? Tem dinheiro? Não, né? Mas o Senhor vai prover. Ele é o dono da igreja. Tem uma música do Neymar, o dono da igreja não está morto. Tem? Ele é o dono da igreja. Ele é o cabeça da igreja. E quando você aceitou Jesus e você reconheceu o sacrifício de Cristo por você, você foi inserido numa família, você foi inserido numa igreja, você foi inserido num corpo, onde o cabeça é vivo, e este corpo, ele é um corpo vivo e atuante. Não é um corpo adormecido, não é um corpo que está dormindo, esperando o seu Senhor voltar, não, é um corpo vivo e atuante, um corpo que tem que ser relevante na sociedade onde ele está inserido, e este corpo chama-se você, Igreja de Jesus Cristo, amém? E eu só posso ser relevante, eu só posso fazer parte de um corpo que é relevante, a partir do momento que eu entendo que as pessoas que estão ao meu redor, dentro deste corpo, dentro dessa comunidade, são uma comigo. Você é um com seu irmão, porque vocês fazem parte do mesmo corpo, é ou não é? Vocês fazem parte do mesmo corpo. E aqui, em 1 João, capítulo 4, verso 20. 1 João, capítulo 4, verso 20. A palavra nos fala, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas fazer o que contra o seu irmão? Odiar seu irmão. O que ele é? Pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. A partir do momento que eu estou inserido num corpo, que eu faço parte dessa família, que eu estou convivendo com meus irmãos, estou vivendo em comunidade, o que tem que estar vivo na minha cabeça, no meu coração é, eu tenho que suportar e amar o meu irmão. Somos uma comunidade de pessoas imperfeitas. Pessoas imperfeitas estão reunidas aqui. Pessoas que têm o seu dia a dia, têm a sua vida, que erram, mas somos uma comunidade que foi lavada e remida no sangue de Jesus. E a partir do momento que eu sou um, que eu vivo em comunidade, que eu vivo em unidade, eu não posso falar, eu odeio meu irmão, eu não gosto do cabelo do Pataque, não gosto do seu olho preto, Pataque. Não é preto, não? É verde. Eu não gosto do jeito do Edson. Ah, eu não sei, eu não bato muito com o irmãozinho. Não pode existir isso. Porque o apóstolo João fala o seguinte, eu amo, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, o que ele é? Mentiroso. E o Senhor nos chama para algo muito mais profundo. Ele nos chama a algo muito mais de vivência nos nossos dias. No livro de Atos, mostra a igreja. Lá em Atos fala que todos os dias pessoas iam sendo salvas. E essas pessoas que iam sendo salvas, elas iam sendo inseridas no corpo de Cristo. E o que acontecia com essas pessoas? Cada um por si, Deus por todos? Não. Eles tinham uma maneira única de viver. E a palavra fala que tudo que eles tinham não era deles, mas tudo que eles tinham era em comum. Porque eles eram um. Eles viviam em unidade. Eles viviam em unidade. A necessidade de um era a necessidade do outro. A lágrima de um era a lágrima do outro. A tristeza de um era a tristeza do outro.
A alegria de um era a alegria do outro. Por quê, meus irmãos? Porque existia unidade. A igreja que balança o mundo é a igreja que anda em unidade. A igreja que é relevante, a igreja que carrega a marca de Cristo, é a comunidade dos salvos que andam como um, não independente, mas que andam como um. Fomos salvos e fomos inseridos num corpo. Nós precisamos entender que a igreja, ela não é lugar de gente perfeita. A igreja não é lugar de gente perfeita. Cuidado quando o Superman se apresenta a você. A igreja não é lugar de gente perfeita. Sabe quem se fantasia de ovelha? Para mostrar que é manso? É o lobo. A igreja é lugar de pessoas imperfeitas, que erram, que às vezes tropeçam, tropica, mas não cai, que luta. De pessoas que erram, mas reconhecem que são imperfeitas e que dependem do Senhor Jesus. Pessoas que são imperfeitas, porém, que todos os dias se enxerga como é. Não existe ninguém perfeito aqui, meus irmãos. Quer saber meus defeitos? Ou conversa com a minha esposa ou passa uma semana comigo. Mas se for passar uma semana comigo, paga meu almoço pelo menos. Vai passar a semana comigo, né? Paga meu almoço pelo menos. Não tem ninguém perfeito aqui. O único perfeito aqui é o cabeça, que chama-se Jesus Cristo. O perfeito aqui é o cabeça, e o nome do cabeça é Jesus Cristo. E a comunidade de gente, de pessoas imperfeitas, porém que se completam, é uma comunidade que tem que andar em união. Amando, o amor, meus irmãos, não existe amor sem objeto a ser amado. Não existe amor sem objeto a ser amado. Não existe amor sem objeto a ser amado. Não existe amor sem pessoa a ser amada. E nós temos que praticar amor uns com os outros. Sabe aquele cara que te persegue? Ame-o. Talvez você esteja aqui hoje e você esteja com diferença com alguém. Ame essa pessoa. Ame essa pessoa. Amor não pode ser somente uma palavra bonita que ecoa, mas amor tem que ser uma palavra que tem que ser vivida nas nossas vidas. E ainda em 1 Coríntios, capítulo 11, capítulo 11, verso 17. Coríntios, capítulo 11, verso 17, diz assim: entretanto nisto que vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Olha só, meus irmãos, olha o que o apóstolo Paulo está falando para a igreja em Corinto. Presta atenção. Olha o peso do que ele está falando. Não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem.
O apóstolo Paulo está falando o seguinte, ó, quando vocês estão juntos, quando vocês vão ceiar, quando vocês se reúnem como igreja, a reunião que vocês estão fazendo, elas fazem mais mal do que bem. É melhor nem fique em casa. E ele fala mais aqui, ó. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais de vocês são aprovados. Verso 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar uns pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro fica bêbado, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Meus irmãos, na igreja de Coríntio, naquela região ali do Corinto, existiam muitos templos. Templos a deuses gregos, templos de religiões pagãs. Então, ou seja, as pessoas se reúnem, era costume as pessoas se reunirem nesses templos e se alimentarem, comerem, estarem se alimentando, era comum. E o apóstolo Paulo fala o seguinte: a reunião de vocês mais faz mal do que bem. Existe divisão entre vocês. Ele fala o seguinte: vocês estão comendo que nem uns loucos. Você conhece alguém que come que nem um louco? Sim ou não? Levanta a mão. É você mesmo, né? É você, Wesley? Está se entregando? É. Eu fico imaginando a cena da igreja de Corinto. Está fazendo regime e está comendo que nem louco. Está difícil, né? Toma água só. Eu fiquei imaginando a cena da igreja de Corinto, a mesa. Sabe o aniversário de São Paulo, tem aquele bolo? Sabe aquele aqui? 1, 2, e já, no 2 já está pegando o bolo, é bolo voando aqui, é bolo na cara, é bolo no sapato. Tem gente que leva bolo para casa até dentro do sapato. É uma loucura aquilo. Eu fico imaginando aquele povo, sentando-se à mesa. Existia ali as mais diversas classes sociais, desde o mais rico até o mais pobre. Existiam coisas boas que se levavam, existiam coisas mais simples. E eram colocados à mesa e todo mundo participava, e existia ali puxava cabelo, não sei como era, irmãos, mas o apóstolo Paulo fala que o negócio era feio. E ele fala o seguinte: as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Existe divisão entre vocês. Ninguém estava preocupado com o próximo. Ele fala que pessoas ficavam com fome, enquanto outros enchiam a lata. Saia de lá carregado. Era uma reunião que mais fazia mal do que bem. Ele fala: existe divisão entre vocês. Presta atenção, irmãos. Nós precisamos entender que, como comunidade, como corpo de Cristo, como igreja, nós somos um. E quando nos assentamos à mesa, como o pastor Edivaldo falou aqui de manhã conosco, na hora da ceia, o momento da ceia é um momento de nivelamento. Todos somos iguais. E o cabeça que nos serve, o diácono que serve você, não é? Mas o diácono está representando Jesus Cristo servindo você. Porque o maior é o que serve. Maior é o que serve. Como diz o pastor Carlos Alberto, mania de grandeza é tentar ficar servindo todo mundo. Meus irmãos, maior é o que serve.
E a ceia, quando nos assentamos, não diz respeito ao que estamos comendo, não diz respeito com quem estamos comendo, mas diz respeito no nome de quem nós estamos comendo e em memória de quem nós estamos comendo, que é no nome e na memória de Jesus Cristo. E Jesus, Lucas 24, 22, abre aí Lucas 22, eu vou ler para vocês, vamos ler. Lucas 22 diz assim, a partir do verso 14, diz assim, nós vamos ler do 14 ao 18. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos. Quem estava com Jesus, irmãos? Seus discípulos, seus apóstolos, que eram o quê? Seus amigos. E entre esses apóstolos e entre esses discípulos estava quem? Judas Iscariotes. O cara que dizia que era aliançado com Jesus. O cara que, estamos juntos, viu? Jesus, é eu e você, viu? O cara que andava junto com ele. E Jesus fala o seguinte, quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Jesus tinha fome de comunhão. Jesus tinha fome de gente. Jesus tinha fome de estar com as pessoas. Ele tinha fome de repartir, de compartilhar. E não importava com quem que ele estava repartindo, nem com quem ele estava compartilhando. Ele queria estar junto com aqueles que eram seus amigos. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra o reino de Deus. E no verso 17, recebeu um cálice. Ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Meus irmãos, quando nós andamos em unidade, quando nós entendemos que essa mesa ela é muito além do que um rito religioso uma vez por mês, que essa mesa simboliza muito mais, quando eu entendo o que está por trás dela, quando eu entendo Jesus nos chamando para estarmos com Ele, aqui com os seus discípulos, Ele queria sentar com eles, naquele momento que seria o seu último momento com eles, e aqui Ele nos chama para nos assentarmos com Ele, até que Ele venha. Quando nós entendemos isso, Jesus é visto entre nós, Jesus é visto no nosso meio, Jesus, Ele começa a se manifestar na nossa maneira de viver. Nós precisamos entender o que é andar em unidade. Eu queria ler com vocês Salmo de número 133, Salmo de Davi. Eu falei de manhã e vou repetir. Se um dia eu te mandar Salmo de 33, 4 dias seguidos, não estranhe, não é que eu não estou inspirado, é porque eu gosto de Salmo 133. Salmo de número 133. Diz assim, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Verso 3 final diz assim, olha o que acontece quando nós somos um. Quando somos um, a palavra de Deus nos diz que ali o Senhor concede a bênção da vida para
sempre. O Senhor concede a bênção da vida para sempre, quando andamos juntos. Nós tivemos aqui esses dias a nossa festa julina, a nossa festa caipira. Sabe o que muito me chamou a atenção naquela festa? Foram as comidas. Foi bom, né, irmãos? Não é, Wesley? Foi boas comidas, né? Estou te tentando. Foi a organização? Foi, também. Mas a maneira que aquilo tudo aconteceu e a maneira que nós estávamos aqui dentro, aquilo me chama a atenção. Não éramos aqui pessoas diferentes, mas nós éramos um só. Havia unidade, havia alegria, havia companheirismo, um servindo os outros, um abrindo mão da sua vez para servir o... Eu vi isso aqui, irmãos. E é nisso que o Senhor ordena a vida para sempre. A bênção dele é ordenada para sempre. E o que eu quero falar com vocês, resumindo em uma palavra: o Senhor nos chamou e nos salvou para que nós fôssemos um. A igreja que vai impactar, que vai ser relevante, a igreja que vai fazer a diferença, a igreja que vai explodir o mundo, pronto, falei. A igreja que vai detonar o inferno, é a igreja que anda em unidade. A igreja que um pega na mão do outro, indiferente das suas diferenças. Eu não estou preocupado se você é corintiano ou se você é São Paulino. Eu sou um com você, viu, Pataque? Eu sou um com você. Eu não estou preocupado se você está falando de mim, se você não... Eu quero ser um com você. A igreja que vai fazer a diferença, a igreja relevante, é a igreja que vai expressar aquilo que acontecia na comunidade da graça em Atos dos Apóstolos. A unidade. A unidade. A unidade. Queria que nesse momento você fechasse seus olhos.